RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje estou à conversa com o diretor da Sociedade Bíblica de Portugal, Miguel Jerónimo. Olá, Miguel. Olá, tudo bem? Desde a última vez. Obrigado pela tua disponibilidade. E vamos conversar acerca do curso bíblico. É mesmo assim que se intitula e que tem como objetivo ajudar as pessoas a ler e a compreender melhor a Bíblia. E por isso nós vamos começar então esta nossa conversa por aí. A quem se destina este curso bíblico em primeiro lugar? A alguém em particular? A toda a gente? Olha, ele foi criado em Inglaterra, pela Sociedade Bíblica de Inglaterra e depois adaptado por nós aqui. Ele inicialmente foi criado para as pessoas que estão a chegar à igreja ou para as pessoas que estão em busca de. Seja uma pessoa que pode estar a participar num grupo familiar na nossa casa, uma pessoa que possa estar a visitar a nossa igreja, mas não tenha nenhum compromisso, por assim dizer, com a fé ou com a igreja em si. Então, ele foi pensado para esse grupo de pessoas. Agora, o que depois, com a experiência e com a prática, nós fomos descobrindo, e as pessoas que o foram usando nos foram dizendo, é que ele depois acaba por ser muito útil para todas as pessoas que estão na igreja, por causa da forma panorâmica como apresenta a história da Bíblia, mas também a mensagem do Evangelho. Ou seja, acaba por ser algo que não é apenas usado para quem está a começar e não tem conhecimento nenhum, mas que também é benéfico para aqueles que já têm conhecimento, que já leram a Bíblia, que já frequentam a igreja há alguns anos, mas acabam por depois dizer que desta forma ou com esta apresentação nunca tinham visto a história da Bíblia. Mas ele foi idealizado por haver alguma necessidade específica? Sim, a ideia básica é a Bíblia é uma coisa, para quem não a conhece, muito complexa, muito estranha, muito distante e hoje em dia, pelo menos na sociedade europeia, considerada como uma coisa até já descontextualizada, ridicularizada às vezes e que dizem que, bom, não é credível. Então o curso ele começa por apresentar logo na primeira lição as razões pela qual todos nós, todas as pessoas, deveriam ler e conhecer a Bíblia. Então apresenta as razões históricas, as razões culturais, as razões sociológicas, mostra como é que na área da música, do cinema, a Bíblia tem impactado tanto filmes que são feitos, músicas que são escritas por grupos não religiosos, ok? Por pessoas não religiosas, e então mostra que ela tem esse impacto e por isso continua a ser alvo de muita curiosidade e de estudo. E depois faz uma apresentação, vamos dizer, não é desmembrada da Bíblia, não é isso, mas contextualizada e explicado o que é que cada bloco de livros é, como é que a história se constrói, para que a ideia é que a pessoa depois no final tenha esse desejo de dizer, ok, já tenho aqui o panorama, agora quero conhecer em detalhe. Bem, mas isto no fundo é mesmo, para quem não conhece nada da Bíblia, se calhar até é mesmo uma boa oportunidade. É muito boa oportunidade. Para quem já conhece pode ajudar aqui a esclarecer algumas questões. A contextualizar. Que se calhar semanalmente numa igreja não há tempo para falar de tudo, não é? Mas para quem não conhece, então eu acho que é uma ferramenta fantástica. Sim, é fantástico poder usar, por exemplo, nós oferecemos, parte de alguns projetos nossos, oferecemos ao Desafio Jovem alguns livros e falando com eles mostraram-se muito entusiasmados, porque eles na formação que dão às pessoas que estão em recuperação, têm formação de Bíblia também para elas. Recebem gente que nem sequer fé tem, muitas vezes. E disseram, olha, que este material é bom para essas pessoas que partem do zero e que ao fim de 8 semanas, que o curso tem a duração de 8 semanas, ao fim de 8 semanas podem dizer, ok, eu já entendo o que é a Bíblia, já entendo o que é que está na Bíblia e já percebo a mensagem do Evangelho na Bíblia. E perceber que apesar de serem 66 livros, não é uma coisa descoordenada, não é uma coisa fraccionada, vamos dizer assim, fragmentada, mas é uma narrativa comum que começa ali em Gênesis, que chega a Apocalipse, mas que tem, e isso é o mais interessante de ver, a centralidade da pessoa de Jesus ao longo de todas as Escrituras. Então eu acho que é uma boa surpresa, uma surpresa pela positiva para as pessoas que começam a interagir ou a conhecer a Bíblia desta forma. Ele está disponível online? Tem que ser adquirido de alguma forma específica? Sim, nós tentamos abranger o máximo de opções possível, até porque quando nós lançámos em Portugal foi durante uma altura de pandemia e que, portanto, tivemos que criar algumas alternativas. Ou seja, tradicionalmente a pessoa compraria o livro, juntava-se num pequeno grupo e assistia aos vídeos. Aquilo tem um livro e tem vídeos de 30 minutos para cada lição. O que nós depois fizemos para facilitar, não apenas por causa da pandemia, mas às vezes por causa da distância geográfica, é que a pessoa agora pode
ou comprar o livro, ou pode comprar o acesso ao livro versão digital. E não estamos aqui a falar de um PDF lá posto, estamos a falar de uma versão digital agradável, que a pessoa estiver num iPad, num tablet, consegue seguir ali. Então imagina que a pessoa está a fazer um grupo com alguém daqui, do Algarve, do Porto, está a fazê-lo no Zoom. Cada um pode estar a ver, pode partilhar a tela, pode fazer anotações no seu livro, versão online. Então tentámos que tivesse disponível essas duas alternativas. A pessoa visitando o nosso site, biblia.pt ou lojadabiblia.pt, vê logo as alternativas que tem. Por exemplo, os vídeos, a pessoa pode comprar uma pendrive ou pode simplesmente comprar o acesso e descarregar sem ter que receber nenhuma pendrive pelos correios. Então, tentámos facilitar ao máximo o acesso daquilo que é comum nos dias de hoje. Sim, se já vivemos numa era digital com a pandemia, então sim, veio acelerar, não é? Mais ainda. Esta vantagem que é o digital, não é? Sem dúvida. Sabemos que há muitos cursos bíblicos, até online e tudo. Queres destacar algumas características deste para aquilo que tu conheces na realidade? Sim, não é? Para aquilo que eu conheço, uma coisa que eu gosto neste é ele é muito visual. Tanto as coisas que aparecem no próprio manual como o facto de ter muitos vídeos faz com que facilmente a pessoa visualize aquilo que está a falar. Por exemplo, a timeline, agora não me recordo a palavra portuguesa para dizer isto, mas a cronologia, vamos dizer assim, linha do tempo, da linha do tempo, de Gênesis a Apocalipse, vai mostrando ali onde é que cada coisa está. Porque é diferente, e nós precisamos de entender isso, quando estamos a ler um relato de uma guerra nos livros dos reis e quando estamos a ler o relato de uma viagem do apóstolo Paulo no livro de Atos. Então, se nós não entendermos essa linha do tempo, podemos ficar um pouco confusos, lá está, e fragmentar, como eu disse há pouco, e tirar conclusões precipitadas. Então, eu acho que este curso o que nos ajuda é a fazer essa ligação cronológica. Outra coisa que eu gosto muito é a apresentação de Jesus. Nós conhecemos, e depois estudamos a nível teológico, alguns textos logo ali no Jardim do Éden, na promessa da redenção, o proto-evangelho, como lhe chamam os teólogos, mas isso explicado para quem não conhece a Bíblia pode parecer confuso. Mas a verdade é que, estou-me a lembrar da lição 2, quando é apresentada a história de Abraão, e depois se fala que Abraão vai levar o filho dele para sacrificar, mas no filme não precisa de sacrificar, porque um dia um outro filho vai ser sacrificado naquele monte, o filho de... Então começa logo, estamos ainda em Abraão, mas começa desde já a apontar para a pessoa dizer, olha, daqui a 3 ou 4 lições vamos falar sobre isto. E em cada momento vai dando esses teasers, vai dando essas chamadas de atenção para um filho, para um rei, para um sacerdote que virá para restaurar toda a ordem. Então, a linha que ele cria é o paraíso criado por Deus, para depois, no final, o paraíso reconquistado ou recriado por Deus em Apocalipse, graças a Jesus. Então, eu acho que essas questões de evangelismo, vamos dizer assim, ou da apresentação da pessoa de Jesus, a simplicidade com que é apresentado e o facto de ter muitos meios visuais, são coisas que fazem deste curso uma ferramenta, claro que há outras, mas uma ferramenta muito boa para que as igrejas e os pequenos grupos possam usar. Sim, eu ia pegar de facto nessa questão, já falámos aqui de que ele está acessível a todos, mas pode ser uma mais-valia para organizações missionárias, para as próprias igrejas. Nós hoje vivemos um tempo muito, muito corrido, muito ocupado, não é? E como eu disse há pouco, aos domingos nem sempre é possível falar de tudo, ou quase não há tempo. Sim. Portanto, isto é um apêndice que as próprias igrejas podem utilizar como um estudo bíblico semanal. Exatamente. Portanto, juntar pessoas e... Exatamente. Em 8 semanas, junta as pessoas, faz aquilo com elas, pode ser os jovens. Na minha igreja local, por exemplo, as mulheres, o grupo de mulheres fez isso e foi num formato digital ainda fruto da pandemia. Em África tem sido muito usado também em grupos, nos países com que nós trabalhamos, principalmente São Tomé, Cabo Verde e Guiné, tem sido usado em grupos, em aldeias ou em regiões assim um pouco mais remotas, que a pessoa pode ir, dar essa capacitação ou essa formação para que depois a igreja também possa, vamos dizer, aproveitar isso, não é? Pegar nessas pessoas que chegam ao fim das 8 semanas e dizem, bom, então e agora? Não há mais nada? Só para dizer, olha, agora fizemos isto enquanto grupo, mas agora há uma igreja, ou agora há um grupo caseiro, ou agora há uma célula, enfim. Agora há algo mais que a pessoa pode dar continuidade. A melhor forma de o ouvinte adquirir este curso ou de se inscrever é através do site da Sociedade Bíblica. No site biblia.pt tem lá
tem lá uma amostra dos vídeos, tem lá a explicar o que é o curso, como funciona. E depois no site lojadabiblia.pt, a pessoa pode então depois comprar, descarregar, fazer como for mais prático, para ter acesso e começar a usar. Super acessível, biblia.pt. Este é talvez o mais recente recurso que vocês têm, não é? Mas existem vários. Sim, aproveitando aqui a tua presença, para falar também de outros recursos, quem não conhece a Sociedade Bíblica, o trabalho que vocês fazem, vocês têm vários recursos dentro deste objetivo de levar a Bíblia às pessoas. Exatamente. Sim, nós temos procurado, para além das Bíblias que as pessoas procuram para uso na igreja, traduções e versões, não é? Traduções, mas procurar materiais específicos que possam ajudar as pessoas a interagir com a Bíblia. Temos já trabalhado com ele nos últimos 3 anos, chamado Bíblia da Família, 100 Passos da Bíblia da Família, que é um material pensado para famílias ou para escolas dominicais usarem com as crianças. A ideia geral é uma Bíblia que tem 325 passos para a pessoa fazer junto, e cada um dos passos tem uma atividade, tem um desafio, tem algo. Qual é a particularidade? É muito pensado de acordo com a forma de aprendizagem das crianças. Ou seja, não é apenas um ensino, isto é assim, agora repete o que nós dizemos, mas de, olha, faz esta experiência, olha, pensa nisto, olha, vê Está aquilo. adaptado. Exatamente, adaptado. Lançámos um primeiro livro com 100 passos, como o nome indica, e agora no próximo ano vamos estar a lançar a Bíblia completa. E a ideia tem sido isso, a Bíblia completa vai ser um recurso disponível para todos, claro, mas este primeiro livro nós fizemos até de oferta para as igrejas, aliás, aproveito para encorajar aqueles que quiserem também receber gratuitamente, podem contactar convosco, podem contactar connosco para poderem usar esses materiais, porque eu acho que facilitam muito a interação de pais com filhos e os pais poderem ajudar os filhos a percorrer a história da Bíblia, mas também em contexto de escola dominical, principalmente professores que possam não ter tanta formação ou tanto conhecimento, já lhes ajuda, já lhes prepara ali um bocado do trabalho para eles depois poderem entregar não só uma lição, mas algumas atividades, algumas coisas que façam a criança lembrar-se. No nosso caso aqui em Portugal, estamos a criar músicas também, com alguns músicos cristãos, uma série de 20 ou 30 músicas, não me recordo bem, que vão acompanhar depois a Bíblia, com QR codes, que a pessoa pode depois descarregar, de forma a tornar isto entusiasmante também para as crianças. Claro. Uma coisa multimédia, vamos assim dizer, de que várias formas a família possa estar junto a ler, a estudar e a conhecer a Bíblia. E já há previsão para termos nós queremos lançar a Bíblia e as músicas na Páscoa de 2023. Okay. Vamos esperar que seja possível. Já não falta muito. Já não falta muito. No fundo, todos estes cursos, todas estas ferramentas, como já vimos, são para as pessoas entenderem melhor e compreenderem a Bíblia. E eu vou pegar aqui num exemplo recente que tive de uma pessoa que leu uma parte isolada da Bíblia e ficou ali um pouco assustada e pensou: isto é terrível, Deus é mau. Esse exemplo de Abraão, não é? Leva o teu filho para sacrifício, independentemente do final da história. A gente no início pode pensar que isto é um bocadinho assustador. Mas, de facto, este curso específico e todas as outras ferramentas, no fundo, vão ajudar as pessoas a entenderem que o que está na Bíblia são episódios e que têm a ver com a linha do tempo, mas que não reflete um Deus tirano, não reflete um Deus que é castrador. São episódios históricos, como houve guerras dos povos e etc, não é? Sim, é exatamente. A pessoa tem que entender a Bíblia no seu contexto. No seu todo. E no seu todo. Nós vamos ter agora, já no início de setembro, uma novidade que para nós é algo único, a nossa primeira Bíblia de Estudo, editada pela Sociedade Bíblica de Portugal, com o texto da Bíblia para Todos, portanto uma edição portuguesa, a primeira Bíblia de Estudo que vamos editar. E ela chama-se Bíblia de Estudo Explicada, e ela foi feita pensando também nesta linha de quem quer conhecer as raízes, ou seja, não tanto a questão teológica propriamente dita, mas a questão das raízes. Porque é que esse episódio acontece? O que é que isso significa? E daí o nome a Bíblia de Estudo Explicada. Lá está o contexto da situação. Exatamente, ajudar a pessoa a entender Deus nunca pediu, aliás, abominava os sacrifícios humanos. Então, aquilo era uma prova para Abraão e que depois apontava para o tal Filho de Deus que um dia iria ser sacrificado. E então esse também eu creio que será mais um recurso para nós, de língua portuguesa, e para nós aqui em Portugal, e para ajudarmos. É uma Bíblia de Estudo pensada não tanto nos pastores, mas pensada mais naqueles que estão a começar a ler a Bíblia. Nós, por exemplo, todos os anos estamos na Feira do Livro e acontece-nos muito chegarem lá pessoas que claramente não frequentam a igreja, nem evangélica, nem católica, claramente são curiosos, têm uma Bíblia em casa, até já leram, mas eu queria agora conhecer um pouco melhor, aconselho uma destas Bíblias de Estudo.
E se a pessoa não frequenta a igreja, não conhece nada, uma Bíblia de estudo, das que existem hoje, Genebra, MacArthur, Pentecostal, o que for, eu acho que é demasiado densa e complexa para essas pessoas. E então daí nasceu-nos esta ideia de dizer, não, quando alguém disser, eu já li a Bíblia, mas agora quero conhecer um pouco mais, dizer, olha, então, comece por aqui, vai-lhe dar todo esse contexto e explicação, e um dia mais tarde, então, aí a pessoa pode embarcar naquelas... Como muitos dizem, eu já li, mas não entendo nada daquilo. Exatamente. É complexo. E então depois, a partir daí, com esta, que seja a primeira Bíblia de estudo, a nossa ideia é que esta seja a primeira Bíblia de estudo que a pessoa tem. E depois, a partir daí, há imensas opções e alternativas dos nossos colegas da Sociedade Bíblica do Brasil. Claro. Mas esta alegra-nos bastante por ser nossa, daqui de Portugal, e por ter esta ênfase nas pessoas que estão a querer começar a entender a Bíblia. Fantástico. Muito bem. Ficamos também já com estas duas novidades e a próxima, que é já em setembro, esta Bíblia de Estudo. Miguel, muito obrigado pela tua presença. Um prazer. Ficamos também com a indicação de biblia.pt ou então Sociedade Bíblica Portuguesa. E até uma próxima. Obrigado, Levi, um prazer estar aqui. Obrigado. Eu sou o Levi Simões, falámos acerca do curso bíblico da Sociedade Bíblica Portuguesa e este foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.